espero não me enganar no nome. Eu vou pedir ao nosso irmão Lucas que recolha as ofertas, que cada um contribua segundo o que for o seu coração, não com tristeza, porque Deus ama o que está connosco. Ao mesmo tempo que o nosso irmão Lucas recolhe as ofertas, vamos cantar um hino número 50. Amor tão grande, profundo e sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que se possa igualar ao terno amor do meu bom Jesus. Deus é amor, ó Deus é amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor, só Ele nos ama, compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso o adoro com toda a minha alma, porque me deu Jesus doce calma. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor. Oremos, irmãos. Estamos gratos, Senhor, por tudo, Pai, e por tanta coisa que nós nem sentimos, nem percebemos, mas que Tu, Pai, estás preparando, estás cuidando de cada um de nós, de todo o Teu povo, Pai. Obrigado, Pai, por aqui estarmos, Pai, e podermos reunir em Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo quanto podemos fazer, Senhor. Que tenha sido agradável aos Teus olhos e que a Tua bênção acompanhe tudo quanto podemos fazer, Pai. E agora, muito em especial, Pai, sejas com o nosso irmão, Pai, que traz a mensagem desta manhã, Pai. Uma vez mais e sempre te pedimos, Senhor, que a Tua palavra não fique vazia, Senhor, em nossos corações, mas que ganhe raízes e que ajude a cada um de nós em consciência, em pensamentos, em palavras, em obras, em pôr em prática, Pai. Abençoa, pois, a Tua palavra, abençoa o Teu Filho, Pai, e a cada um de nós, em nome do Teu Filho amado, o Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando nós, como cristãos, afirmamos que somos fiéis ao Senhor, não podemos nunca esquecer que uma afirmação assim implica que nos esforcemos por viver a nossa vida cada dia de tal modo que em tudo sejamos agradáveis a Deus. Este deve ser o nosso objetivo fundamental, o objetivo principal de qualquer verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, devemos dar valor a tudo quanto Deus valoriza. O apóstolo Paulo coloca este tema dizendo o seguinte: pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo,
para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bom ou o mau. Se cada um de nós quer ser bem-sucedido no nosso esforço de agradar a Deus, é importante que possamos interiorizar, ter presente em nossos corações as mesmas opiniões e os mesmos valores que Deus tem. Por outras palavras, nós devemos tentar pensar e agir de uma maneira justa, agradável a Deus, procurando imitar a Jesus, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Penso que todos nós temos consciência de que não podemos compreender muitas coisas a respeito de Deus e dos seus caminhos, porque Ele é superior a nós em cada caminho e em cada pensamento. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Mas, contudo, o Senhor nos concedeu a capacidade de podermos estudar e compreender aquilo que Ele nos revela na sua bendita palavra. Nós podemos ler a Bíblia e saber que Deus valoriza certas qualidades, tais como misericórdia, verdade e amor. E também podemos saber que Ele despreza outras qualidades, como por exemplo, hipocrisia, materialismo e orgulho. Podemos ainda saber que Deus tem como muito importante certas coisas, tais como a sua igreja, o espírito e a alma dos homens. Por outro lado, Deus vê outras coisas como insignificantes e desprezíveis: os nossos bens materiais e as nossas inclinações mundanas. Mas qual é a real questão que eu quero abordar esta manhã? A verdadeira questão é esta: como é que nós vemos as coisas de um modo geral? Valorizamos o que Deus valoriza ou damos mais valor àquilo que Ele considera insignificante ou até mesmo desprezível? Aquilo que desagrada a Deus, será que nos desagrada a nós? Será que nos incomoda? Deveria e deve incomodar. Se não é do agrado de Deus, se Deus não quer, deve nos incomodar. Consideremos, por exemplo, o seguinte. Pensemos nas seguintes questões que quero partilhar convosco. E honestamente, irmãos, tanto quanto seja possível, demos uma resposta no nosso interior. O que nos preocupa mais? Um risco no nosso carro ou uma pessoa perdida no pecado? O que nos preocupa mais? Faltar ao trabalho ou deixar de assistir a um serviço de adoração? O que nos preocupa mais? O crescimento das nossas possessões ou o facto da igreja não crescer? O que nos preocupa mais? O trabalho de casa que não é feito ou o trabalho do Senhor que é negligenciado? O que nos perturba mais? Que um filho ou um neto falte à escola ou que não tenha escola bíblica? O que nos incomoda mais? Que não paguemos as nossas faturas a horas ou deixar de contribuir conforme temos prosperado? O que nos incomoda mais? Não conseguir ler o jornal ou a nossa
revista preferida ou não abrir a Bíblia diariamente? O que nos perturba mais? Perder o nosso programa favorito na TV? Ou não ter um estudo bíblico a meio da semana? O que nos preocupa mais? Não conseguirmos mais tempo de lazer ou não passar mais tempo em oração? O que nos incomoda mais? Não estarmos preparados para podermos ir de férias ou não estarmos preparados para a eternidade? É muito fácil nós sabermos o que Deus, sobre estas questões aqui expostas, pensa. Mas qual será a nossa opinião sobre isto, irmãos? Cuidamos mais das nossas possessões do que das almas, dos perdidos e da expansão do Evangelho? Os nossos passatempos ou ocupações têm prioridade sobre o nosso relacionamento com Deus? Pomos mais esforço a planear as nossas férias ou o nosso tempo de lazer do que a nossa preparação para a eternidade? Irmãos, será que nós damos valor às mesmas coisas que Deus valoriza? Se não damos mais valor, mais importância, podemos dizer que estamos a viver uma vida que agrada a Deus? Às vezes é difícil ser sincero, ser honesto com nós mesmos e admitir que estamos muito longe de sermos mais como Jesus, naquilo que valorizamos e naquilo que desprezamos por amor a Deus e à sua palavra. Nenhum de nós é perfeito. Todos somos imperfeitos. Todos. E necessitamos da misericórdia, do amor e do perdão do nosso bom Deus. Contudo, não tínhamos qualquer dúvida de que há espaço e ainda muito tempo, temos ainda tempo, para melhorar a nossa maneira de ser e de pensar, ajustando mais e melhor os nossos caminhos e os nossos pensamentos àquilo que é de valor para Deus. Não pensamos nunca nestas coisas. Não pensamos nunca naquilo que nós gostamos tanto, que nós valorizamos tanto, que nós damos prioridade, se isso é da vontade de Deus. Se Deus se agrada na substituição. Que nunca nos esqueçamos de uma verdade que é esta. Ainda estamos a tempo de melhorar, em vez de ficarmos satisfeitos com o nosso nível de maturidade cristã atual. Temos tempo. Todos nós ainda temos algum tempo para podermos pensar naquilo que fazemos, se Deus se agrada, naquilo a que damos prioridade, se Deus quer que seja isso, ou se devemos dar prioridade às coisas de Deus e àquilo que Deus, o Pai, valoriza. O apóstolo Paulo diz o seguinte: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. E Pedro diz: guardai-vos a que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, se nós não nos esforçarmos para sermos mais como Cristo, se os nossos pensamentos, as nossas opiniões e o nosso coração, o nosso conceito de valores, de prioridades,
não estão conforme o valor que Deus dá, então, se nós não estamos próximos dos caminhos e dos pensamentos de Deus, não duvidemos, repito, que podemos realmente não ser cristãos como nós pensamos ser. E que, na verdade, esquecemos aquilo que Deus valoriza, aquilo que é prioridade para Deus. Amamos a Deus? Amamos-lo de todo o coração? Vamos procurar saber, conhecer a sua vontade, o que Deus quer de cada um de nós, e comparar-se aquilo que estamos a dar mais prioridade, a valorizar mais, é da vontade de Deus, ou se Deus tem outros caminhos, outras ideias, outros pensamentos para nós sermos mais como Cristo, o Senhor. Mas nós não podemos realmente esquecer que somos fracos, que não somos perfeitos, que necessitamos de ajuda muitas vezes para melhorar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e de considerar as coisas de acordo com os valores que Deus considera. Para que tenhamos um maior conhecimento, para que nos aproximemos mais de Cristo e possamos ser mais como Cristo, não deixemos de ler a palavra do Senhor, de estudar e de sublinhar aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós. E podemos, sem dúvida alguma, com a ajuda do Espírito do Senhor, nós podemos aperfeiçoar-nos. Nós podemos reconhecer se isto ou aquilo que nos ocupa tempo, que ocupa tanto lugar na nossa vida, se isso agrada a Deus. E se não agrada, porque não é da vontade de Deus, vamos substituir essas coisas por coisas que realmente Deus agrada, que a Deus agrada e que Ele aprova. E com certeza que nós cresceremos e seremos mais como Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê força, coragem para renunciar àquilo que Deus não valoriza em nossas vidas. E podemos adotar e adaptar à nossa vontade aquilo que sabemos que Deus valoriza e que é da sua vontade que Ele quer que nós façamos. Irmãos, o caminho da vida, o caminho que nós estamos seguindo, se abrirá mais e veremos cada vez mais perto essa luz maravilhosa que é Cristo. E estaremos cada vez mais perto desse lugar onde Deus reina e onde um dia, se fizermos a sua vontade, estaremos com Ele para todo sempre. Deus abençoe a todos nós e nos ajude e nos dê forças para podermos vencer neste mundo que é difícil. Todos nós sabemos, é difícil. Mas com a ajuda de Deus, nada é impossível.